Boa noite, que a paz esteja com vocês. A mediunidade, principalmente nos noviços, naqueles que estão em aprendizado, temos sempre uma preocupação e pensar assim: será que sou eu? Será que essas impressões? Então, nós temos, no início da nossa mediunidade, uma preocupação muito grande, porque a gente nunca sabe se somos nós, se é uma imaginação, se nós criamos aquela ideia. E todo esse trabalho de aprendizado, ele é uma pesquisa para aprendermos, diferenciar um fluido, a situação ambiental, os fluidos que vêm até nós, as emanações mentais, as rajadas espirituais, nós temos que passar por essa experiência. O crescimento requer experiência. O estudo faz com que nós temos uma visão mais clara do caminho a percorrer. Então, quando nós estudamos fluido, magnetismo, estudamos tudo isso, o médium sabe que isso é uma parte do seu próprio perispírito, que ele recebe e, ao mesmo tempo, ele envia. Ele tem essa parte, esse mecanismo eletromagnético em todo o seu perispírito. Nosso corpo físico recebe as impressões do corpo espiritual. Quando se rompe esse elo entre o corpo físico e o perispírito, ocorre a morte. Porque nosso corpo só levanta, só fala, só se articula, vamos dizer assim, porque nós estamos ligados no nosso perispírito. A vida espiritual é toda. Quando essa parte espiritual nossa, nossa alma, nosso corpo espiritual, ele se afasta ou se rompe de nós, ocorre a morte. Então, o corpo físico, ele é descartável, mas o corpo espiritual não é descartável. Nós continuamos a viver com o corpo espiritual. Aí podia, mas como? Como, assim, que vamos acreditar? É apenas a manifestação dos espíritos. Quando nós observamos as manifestações dos espíritos, digo, em qualquer Claro. religião, sem religião, ímpio, pode ser a pessoa que quiser, de qualquer religião, os espíritos lá estarão. Porque a família desencarnada, a população desencarnada, elas ficam aqui muito próximo de nós, no nosso caminhar aqui terreno, no cotidiano, nas ruas, nas calçadas, no supermercado, nos parques, em qualquer lugar. O espírito, após a morte, ele se atém àquilo que ele quer, o pensamento que ele quer. E o espírito, após a morte, que fica andando sem muito destino, ele se apresenta aqui, acolá, em qualquer lugar, nas casas, nas ruas, nos bailes, nas festas, nos aniversários, nas festas de fim de ano. Então, os espíritos, eles vão, porque a vida verdadeira é a vida do espírito. Mas nós temos uma sensibilidade que nós podemos ver, ouvir, sentir, observar, que é um processo natural. O meio de comunicação com os espíritos é um processo natural. É um desenvolvimento natural da nossa alma. É uma evolução da alma. Nossa alma, quando ela evolui em outras reencarnações, desenvolve a sua mediunidade, ela pode retornar aqui com esse desenvolvimento, com essa sensibilidade mais aguçada. Se nós, em outras vidas, desenvolvemos a música,
Nós podemos renascer aqui com essas aptidões para a música, para a arte, para a medicina, para a geografia, para aquilo que nós nos ocupamos. Mas muitos espíritos, uma porcentagem de 50%, ainda ao desencarnar, porque não acredita em Deus, não acredita em nada, acha que vai morrer e que acabou. Então, esses espíritos, eles continuam a vagar, a andar tranquilamente. E eles acabam, de alguma forma, ou tropeçando em nós, ou retornando para os seus lares. Porque o espírito sempre vai voltar ao seu lar, à sua família, às suas terras, ao seu carro, à sua bicicleta, ao seu emprego, porque aquilo era hábito do espírito. E, de ordem geral, às vezes, ele nem sabe que está desencarnado. Como não faz muita diferença entre o corpo físico e o corpo espiritual, ele acha que está vivo. Uma porcentagem muito grande acredita estar vivo. Acha que está vivo. Ele não tem essa ideia assim, eu morri. Não, é raro. É raro. Os que têm essa consciência são os espíritos que oravam, de religiosos, que confiavam nos seus amigos, nos seus familiares, foram pessoas relativamente boas. Então, a hora que ela desprende do corpo, ela consegue se volitar, ir para regiões mais leves. Mas as almas, ainda embrutecidas, vamos dizer assim, com orgulho, com a vaidade, com a preguiça, com a maldade, com sérias imperfeições, os faz manter sobre a terra. Então, uma quantidade muito grande, nós percebemos esses espíritos aonde quer que nós estamos. Nós, médios, temos essa capacidade, podemos não entender. Não entender. Mas à medida em que nós estudamos, nós compreendemos a vida após a morte. Porque qual seria a forma do diálogo com os mortos? Através do pensamento. Nosso pensamento é uma forma de dialogar no mundo dos espíritos. Quando nós morrermos, deixar o corpo físico aqui, nós vamos falar com o pensamento. Quando você chegar lá no mundo dos espíritos, que você falar boa tarde, boa noite, eu estou aqui, você vai falar com o pensamento. Nós não temos essa voz articulada. Essa voz articulada, ela é a voz daqui de nós encarnados. Mas muitos espíritos ainda materializados, eles precisam ouvir a nossa voz. Ainda não conseguem falar porque não tiveram o hábito de diálogo, de conversações. Então, o nosso pensamento, ele atua no mundo espiritual de uma forma imensurável. Aquilo que nós pensamos, nós agimos. O nosso desejo, quando nós pensamos, eu gostaria de estar lá com meu irmão, que está lá no Rio de Janeiro, eu gostaria de estar lá, estou com saudade, você vai estar. Aonde tiver o teu pensamento, ali você está. A nossa alma é o nosso pensamento. Nosso perispírito, ele não fica dentro do nosso corpo físico como amarrado lá dentro, não. Ele é livre. Ele pode se movimentar. Ele tem essa liberdade de movimento, está um pouco esterilizado. Quando nós dormimos, nosso corpo espiritual, ele viaja com a nossa alma. E como que nós vamos saber se estamos vivos, se estamos mortos lá de lá? O famoso fio de prata, que nós estamos presos no corpo físico.
Então, quando nós andamos no mundo dos espíritos, nós temos essa marca desse caminhar marcado, que ainda estamos encarnados. Qualquer morto que olhar para nós lá vai falar: nossa, aquela ali é encarnada, porque nós trazemos essa marca, esse rastro de fluidos prateados que estão ligados ao nosso corpo. E qualquer pessoa que chegar de noite e falar assim: acorda, 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 assim, esse fio de prata me chama onde eu estiver, eu volto correndo para o corpo. Porque esse é o chamamento, é o ligamento com o corpo físico. Maria José, pode perguntar o que você gostaria. A questão que eu vou colocar hoje, já conversei com a Eli, justamente o que você estava falando, que a gente que está começando a estudar o Espiritismo, quando a gente vê algumas coisas, acha que é imaginação. Isso aconteceu comigo durante bastante tempo, por anos até, né? Eu via sempre à noite, que acordava durante a madrugada, uma aranha em volta do meu quarto. E eu achei por muito tempo que aquilo era minha imaginação. Eu acordava, coçava o olho, voltava a dormir, acordava, estava ela lá de novo e eu fui deixando, né? Quando eu comecei a estudar a doutrina, eu não tinha ainda encontrado algo relacionado. Até que mês passado eu estava lendo o livro Magos Negros, eu encontrei algo que falava sobre essas formas animalescas Mentais. em forma de animal, de aranha. Já há um tempo eu já venho colocando essa aranha dentro da bacia, pedindo para limpar, para higienizar, para que esse espírito seja socorrido. Se a gente tem algum atrito do passado que seja desmanchado, algum ódio, alguma coisa que nos liga, que seja dissolvido. E há uns 15 dias, eu acho, eu tive um sonho muito realista. Sim, sempre fazendo a bacia, ela some por uns 15 dias, depois volta de novo. Sempre volta. E há uns 15 dias atrás eu tive um sonho muito, muito realista. Eu estava deitada na cama, na casa dos meus pais. Do meu lado estava o meu pai, que já está desencarnado, e do outro estava a minha mãe. E numa parede tinha um animal parecido com aranha. E eu matava diversas vezes essa aranha e ela sempre voltava. Eu matava ela, esmagava com a mão na parede e ela voltava de novo. Era como se ela ressurgisse. E depois ela falava assim para mim, que não ia me deixar em paz enquanto não tirasse tudo que eu tinha. Aí eu abri a bacia quando acordei, pedi que dissolvisse, que fosse socorrido. E depois de uns dias ela voltou a aparecer de novo, abri a bacia, coloquei de novo, e eu venho nessa luta, colocando essa aranha dentro dessa bacia, mas mesmo assim continua aparecendo ainda de 15 dias, 20 dias, some e depois aparece de novo. Bom, primeiro eu vou explicar para você como que os espíritos fazem a aranha. Vamos supor essa fantasia. Faz de conta que você quer fazer uma fantasia para você de aranha, ok? Você não quer mostrar sua verdadeira personalidade, então você vai usar uma fantasia. Bom, para fazer essa fantasia, o espírito precisa do quê? Do fluido cósmico universal. Para que ele possa manipular o fluido cósmico universal, é como se fosse o cimento, e que você fosse misturar a ideia para você dar a forma. Então, sem o fluido cósmico, sem a vontade do espírito e sem o ectoplasma humano, ele não consegue fazer. Ele precisa dessas 3 substâncias, como se fosse cimento e água e vento para secar. Então, ele precisa fluido cósmico, que é o elemento primitivo, que vai desenvolver toda e qualquer matéria. Importantíssimo. A vontade da pessoa que fez isso. É a vontade. Então, a pessoa cria a aranha
com essas situações e com o ectoplasma. Quando ela junta isso daí, eu desejo, e aí ela pega a cor que ela quiser, escura, negra, feia, porque vai depender do pensamento. Então, ela vai criar essa situação. Então, ela criou, como os espíritos criam roupas claras, alvas, da cor que ele quiser, transparente, luminosa. O espírito cria essa aparência de animais, do que ele quiser, de cobra, de bicho, de sapo, do que ele quiser, com esse elemento. Então, você está estudando, primeiro, que qualquer elemento pode ser solvido, como uma fantasia pode ser queimada, certo? Uma fantasia de plástico, de tecido, de qualquer situação, a fantasia poderia ser queimada. Então, seu primeiro ponto é: quero queimar essa fantasia, porque é uma fantasia, porque o espírito não vira aranha. Não vira aranha. Isso daí ele está usando uma forma de te impressionar. Certamente você tinha outras vidas, medo de aranha, e ele te conhecia muito bem, então você ia fazer uma aranha para infernar a vida dela. Ponto. Mas atrás disso tem um humano. Atrás da fantasia, do desejo, da vontade, tem um humano que faz. Então, quem está fazendo isso, existe uma possibilidade de ser alguma pessoa que te conheceu em outras vidas, que não gosta de você, que quer te assustar. Pode ser um espírito brincalhão que também tem conhecimento disso e quer te enfermar. E pode ser um espírito mau com desejo realmente, se ele falou assim, eu vou acabar com você, como você disse, vou te causar dano. Isso simboliza que é um espírito com desejo de alta destruição. Então, o que, que você tem que fazer? Destruir toda e qualquer fantasia. Eu estou falando isso para todos vocês, médios. Toda e qualquer fantasia, ela é usada pela imaginação, pelo desenho, pela vontade do espírito. Como poderia ser uma coisa linda, pode ser uma coisa feia. E atrás dele é que está a parte mais importante, que é uma alma. Ali tem uma alma viciosa, ou má, ou perversa, que ela precisa ser educada. Então, você queima a primeira fantasia dele para parar de te infernar. Segundo, você vai pedir que desintegre a maldade dele. Porque o espírito mal, ele libera a emanação em volta dele, que fica na aura espiritual dele escura, do ódio, da raiva, da vingança, do desamor, da impiedade. Aquilo fica em volta dele e movimenta seu próprio pensamento. O pensamento da alma viva ou morta. É maligno, então fica aquele envolto com aquela negritude, cinza, escuro, vermelho, escuro, preto, fica em volta. E com este mesmo colorido da sua própria mente, do seu próprio fluido, ele cria esses raios enegrecidos de temor, de medo, de impiedade, de qualquer situação, porque ele é assim. Então, por que que nós temos que queimar? Porque é um fluido mental. Porque o perispírito nós não conseguimos queimar e nunca a alma. A alma é imortal. Nós não vamos morrer jamais. Pode acontecer o que quiser acontecer. Nós somos imortais. Nosso perispírito pode ser transformado para algo melhor, mais limpo, mais bonito, mais radioso, como algo mais grosseiro, mais feio, mais pesado, pelo pensamento. Pensamento. Então, é o pensamento que cria. Eu diria para você pedir para esse espírito falar assim: ô meu amigo Aranha, é o seguinte, você precisa mudar, você precisa se transformar. E pedir aos seus protetores que modifique ele. Quando você colocar ele numa bacia, queimar e desintegrar o ódio e a raiva, você pede muito arrependimento para ele.
porque nós sabemos que somente o arrependimento pode mudar o espírito. Então, os espíritos podem fazer isso. Como artistas, como criações, criam criações benévolas e criações más. O pensamento, ele é grandioso, ele é poderoso. Nós podemos dar vida às plantas, nós podemos dar vida a um quadro, nós podemos criar, a nossa mente é grandiosa e do espírito também. Então, eles criar essas coisas ruins ou negativas é porque ele é assim. Então, é ele que precisa ser atendido e modificado dentro do seu trabalho. Então, você seja bastante inteligente para você falar com ele, porque ele quer te chamar a atenção. Então, use da tua inteligência para desintegrar com sabedoria. Certo, Maria José? Ficamos entendida? Entendeu? Sim, entendi, Araci. Eu tenho feito essa bacia. Eu acho que durante uns 4 dias seguidos eu fiz a bacia. Eu criei uma bacia da redenção. Isso, A isso. redenção familiar. Eu criei uma redenção familiar que, como ele apareceu para mim quando eu estava do lado do meu pai e da minha mãe, e Isso. falou assim em disputa, como se fosse alguma coisa de herança, eu criei uma bacia da redenção familiar, porque se for um espírito familiar que esteja cobrando alguma coisa de herança, de propriedade de vidas passadas, socorrer. Né? Então, eu Ótimo. criei essa bacia, coloquei ele, coloquei todos os outros que possam estar também junto com ele, não é? E teve uma outra noite que essa aranha me apareceu, e na hora que eu vi ela, ela subiu, entrou na parede, de repente, quando eu fechei o olho que abri, todo o quarto estava azul, uma cor azul claro, com linhas brancas, várias linhas brancas passando. Eu achei também que fosse a minha imaginação, cocei o olho, fechei, abri, voltei a dormir, acordei e continuava esse fluido azul. Depois voltei a dormir, Ó, acordei, aí sumiu. Isso aconteceu 2 vezes. Maria José, você está ótima, continue assim estudando. Eu não vou te dar 10 porque você é aluna aprendiz, mas vou te dar 7,5. Continua firme e forte, tá ok? Muito bom Tá, para você. joia. Obrigada. Márcia, pode fazer a sua pergunta? Eu achei muito engraçado porque eu vejo essa aranha assim de vez em quando e ela some assim. Não pode ser um espírito elementar? Olha, pode, porque o espírito elementar, ele copia roupa, ele copia chapéu, ele copia, pode copiar alguma coisa, mas o importante, os espíritos elementares, eles trabalham com a ordem de um humano. Toda a ordem que trabalha na natureza, quer os espíritos do fogo, da água, dos ventos, da chuva, dos vegetais, aonde tiver o elementar, nós temos uma alma humana superior que é o orientador. Quer que esse espírito seja bom, porque desde o momento em que o espírito é humano, ele é superior aos elementares. Superior aos elementares. Entendeu, Márcia? Mas um humano pode ser mau e gostar desse tipo de fantasia, de criar essas roupas assim, anormais, entendeu? Para pôr medo. Como pode os espíritos superiores colaborar para que eles apareçam assim, transparentes, bonitos, né, lindos? Então, depende da qualidade do fluido que ele retira. Então, se esses elementares são levados por médios malignos para um trabalho, eles podem ser imantados por essa energia escura. Compreende? Porque o médium e o espírito que está trabalhando, eles procuram energias ruins, escuras, umbralinas, maléficas, feias, desenho feio. Você pode ver que pessoas adoram desenhos feios. Outros gostam de desenhos claros, bonitos, lindos, sóis. Então, depende
depende da qualidade do pensamento daquele humano que os ajuda. Então, existe sempre um espírito humano no comando, sempre. No começo, quando eu via isso, no outro dia, assim, sempre eu me aborrecia com alguma coisa, não sei se está relacionado ou não. Agora, ultimamente, quando eu vejo, não me causa esse desconforto, entendeu? Causa, assim, não é ruim, como antes. Antes, quando eu via, eu falei, ih, já vai acontecer alguma coisa. Eu acabei tirando isso da minha cabeça e realmente não acontece mais. Mas, de vez em quando, eu vejo essa aranha, é danadinha. Então, veja bem, Kardec coloca espíritos elementares como duendes. Quem já leu a Revista Espírita ou o Livro dos Espíritos, vai lá, tem uma parte de duendes, porque são eles, os sátiros, que são espíritos elementares. É que atualmente a doutrina quase não fala, mas está lá dentro da obra básica. Está na obra básica. Os espíritos da natureza que trabalham, os milhões que fazem a chuva, que fazem o vento, que fazem a tempestade, só que não se atém a isso. Nós, espíritas, precisamos trabalhar mais e juntar todo esse ensino para que nós possamos entender a comunicação dos espíritos. Então, uma hora que esse seu amiguinho aranha aparecer, você chega para ele, porque às vezes ele pode até gostar, né, daquele aranha, né, daquele joguinho com aqueles homens de preto, porque eles, pelo que eu li e entendi, por exemplo, se ele achar que o chapéu é bonitinho, ele põe chapéu, ele põe botinha, ele cria a roupa de acordo com nós. E do jeito que anda essas roupas hoje tão feias, tão horríveis, tadinho dos elementares, vão começar a usar todas essas roupas rasgadas, essas calcinhas rasgadas, essas roupas horríveis, cabelo horrível, tudo pintado, colorido. Então, ele copia, porque ele acha bonitinho, porque nós somos espécie de deuses para eles. Então, o que acontece? Então, quando eles virem, você vai e fala, olha, é o seguinte, se você é um elementar, você vai tirar essa roupa feia, porque eu não quero mais. Eu gosto de gente bonita. Então, ele vai pensar que ele não precisa mais ser feio. Ou ele tem um grupo de elementares com ele que você tem que socorrer. Porque eu acho, se você não socorreu, ele vai aparecer sempre, 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 até você fazer o seu trabalho caridoso para fazer eles estudarem e aprenderem novamente. Quero mais que ele te incomode para você crescer, tá ok? Kardec fala isso dos doentes na Revista Espírita. Ele fala muito que eles são traquinas, que eles bagunçam, que eles estragam, que eles vêm mesmo para incomodar. Mas nós, médios, temos que socorrer esses espiritinhos, sem problema nenhum, certo? Então vamos nós. Vamos elevar o pensamento a Deus. Vamos buscar o nosso Pai Criador, esse ser misericordioso, que nos deu a oportunidade de aqui estarmos, que nos deu esse grande presente, que é a mediunidade, esse grande dom. Permita ao Pai misericordioso que possamos fazer deste instrumento maior essa luz, Senhor, para nos iluminar, para nos fortalecer, para nos reerguer, Senhor, e reparar as nossas faltas do passado. Rogamos ao Senhor, rogamos toda essa força cósmica, toda essa energia maior, Senhor, que o universo, tudo essa força maior, Senhor, que nós possamos aspirar, absorver, Senhor, e trazer para nós. Permita, Pai misericordioso, que possamos receber o auxílio dos espíritos superiores, moradores do sol, e que essa energia solar
essa energia, Senhor, possa penetrar em nós, fortalecer o nosso corpo perispiritual, a nossa alma, Senhor, o nosso corpo físico. Que esse vento solar possa girar à nossa volta, Senhor, trazendo toda a luz, toda a força, toda a coragem, todos os fluidos curadores. Pedimos permissão, Pai, para absorvermos as energias lunares, essas energias, Senhor, regeneradoras, que possa transformar todos nós. E buscamos, ó Pai, permissão para abrirmos esse grande portal de luz. Abra, médio, o seu portal de luz. Diga em nome de Deus que se abra esse portal e que venha as orientações do grande mestre Jesus, que venha toda essa energia cósmica, toda essa energia crística, toda essa energia consoladora, que o Espírito de verdade possa nos envolver com toda a sua vibração, com todo o seu magnetismo, para fortalecer o nosso espírito nessa grande jornada. Rogamos, ó Pai misericordioso, por todos os anjos, os arcanjos, por todos os consoladores, pelas falanges, Senhor, dos nossos ancestrais, que venha a força dos nossos ancestrais, Senhor. Que possamos, nesse momento, Pai, evocar os nossos ancestrais. Médio, evoque o seu ancestral da África. Evoque toda essa falange africana para lhe dar toda a sustentação, todo o amparo. Evoque todo o seu povo europeu, todos os portugueses, espanhóis, italianos, alemães, russos, da onde você passou, de onde você viveu. Rogue neste momento aos seus ancestrais da Ásia, que venha toda essa força da Ásia, que venham todos esses ancestrais, que venham os ancestrais da Oceania, das Américas, que venha a força, Senhor, dos canadenses, que venha a força de toda a América do Norte, dos mexicanos, dos maias, que venha a força dos incas, que venha a força de todas as Américas, Senhor. Que venha a força do nosso povo nordestino, a força dos índios, dos caboclos, dos baianos, dos guerreiros, toda a nossa equipe de trabalho que venham os ciganos, os samurais, que venha a força, Senhor, dos nossos gaúchos, de norte a sul do nosso Brasil, Senhor. Que venha a força de todos esses espíritos, toda a nossa equipe de ancestrais, Senhor. Todos os guardiões e guardiãs, toda a nossa equipe de choque, todo o nosso exército, a marinha, a aeronáutica, as polícias civis. Que venha a força dos elementares, Senhor. Pedimos nesse momento permissão para evocar os elementares. Elementares da terra, da água, do ar, do fogo, Senhor. Os elementares de todo o reino mineral, Senhor. Do ouro, da prata, do ferro, do estanho, de todo, Senhor, do cálcio, do potássio, de todos esses minerais que possam girar, Senhor, à nossa volta. Como pedimos os elementares, Senhor, de todos os vegetais, que venha a força, Senhor, das raízes, das seivas, dos galhos, das flores, dos frutos, que venha toda essa energia do reino animal, Senhor, que venha neste momento os elementares do reino animal, de todos os caninos, felinos, de todo o reino, Senhor, para nos auxiliar, a nos libertar
Rogamos neste momento a grande confradaria dos magos, se temos nossos irmãos, familiares, que temos os nossos companheiros trabalhadores que venham, a força dos druidas, dos templados, força, Senhor, dos 700. Pedimos nesse momento, ó Pai misericordioso, eu evoco nesse momento o meu protetor, evoque médio nesse momento, chame, evoque, deixe o seu protetor se aproximar de você, trazer o fluido, esse fluido de cura, trazer esse fluido de libertação, esse fluido, esse magnetismo, para te auxiliar, para te libertar. Pedimos, Pai misericordioso, que se abra a bacia da consolação, da regeneração, da redenção da lama astral. E neste momento, Senhor, com a minha equipe de trabalho, com todos os protetores à minha volta, eu peço neste momento por mim, Senhor. Peça, médio, por você. Você, médio, neste momento. Rogue neste momento a tua equipe. Rogue neste momento que retire de você todos os espíritos ociosos, perturbados, cansados, oprimidos, todos os preguiçosos, todos esses espíritos indolentes, todos esses espíritos perdidos, que puxe para dentro da consolação, da regeneração. Puxe todos os obsessores, puxe esses obsessores que aparecem como forma de animais. Procure chamar toda a tua equipe, incorpore e diga, retira onde ele estiver, busca onde ele estiver, traga esse obsessor, traga esse espírito familiar, traga esse espírito que precisa de ajuda, de amparo, traga esse cobrador, traga todos os seus obsessores, fascinadores, subjugadores, que te trazem medo, pavor, angústia, tristeza, todos esses que te odeiam, puxe para dentro da redenção e puxe para dentro da lama astral todos essas obsessões complexas, todos esses trabalhos, todas essas demandas, todas as traições, todas as maldades, todas as calúnias, todas as difamações. Puxe todos esses espíritos, todas essas falanges, e rogue a sua equipe que traga a energia do fogo etéreo, que vem esse fogo a 10 mil graus, a 50 mil graus, e vai queimando, desmaterializando. Peça neste momento para a sua equipe ir puxando, tirando todos os vírus, todas as bactérias, todos os miasmas, tudo que está no teu corpo físico, no seu dupletéreo, no seu perispírito. Limpe a sua alma. Liberte-se de todas as amarras, de todas as amarrações, de todas as vibrações, de todas as mentalizações, de todos os pedidos humanos ou espiritual. Puxe para dentro todos esses espíritos. E se houver encarnados ligados a ele, puxe, peça para a sua equipe puxar. E esse fogo vai desintegrando todo o ódio, toda a maldade, toda a traição, toda a calúnia, toda a difamação, toda a preguiça, toda a ociosidade, toda a doença. Vai retirando e queimando. Você, médium, trabalhe em você, você sabe o que você precisa, aonde você deve trabalhar. Então, puxe para dentro dessa grande bacia, desse grande laboratório de socorro, todos esses espíritos, se coloque dentro da bacia da lama astral e peça que essa lama incandescente possa girar em você, desmagnetizando, dissolvendo de você e de todos os espíritos encarnados ou desencarnados que ali estejam, que sejam libertados, que sejam neste momento,
que esse fogo vai libertando do ódio, da raiva, vai libertando de todos esses processos de falência, todos esses processos aonde tem as heranças. Puxe para desmaterializar, desintegrar, que esse fogo vai libertando todos que ali estão, todos os espíritos, todos os encarnados, vai libertando, vai desintegrando, desconjurando. Diga em nome de Deus, eu peço que seja desconjurado todos os pedidos, todas as irradiações, todas as demandas, todas as vibrações, todas as amarrações, tudo, Senhor, todos esses espíritos. Rogue neste momento a tua equipe que passe pelo seu lar, que passe pelos seus filhos e puxe para dentro dessa grande bacia. Puxe para que aonde esteja uma entidade cansada, perdida, esquecida, falida, que ela seja auxiliada. Puxe neste momento todos esses espíritos e que a força do fogo vai desmaterializando, vai dissolvendo, vai te libertando de todo esse mal. Passe esse fogo etéreo para dentro da tua casa, queimando todos os vírus, todas as bactérias, todas as formas, pensamentos, tudo que está impregnado nas paredes, nos móveis, aonde, nas roupas, nos seus carros, em tudo que você tem dentro da sua casa, nos seus animais, nos vegetais, na terra. Vai pedindo que esse fogo vai limpando, vai desintegrando, vai dissolvendo. Deu do seu lar, toda a sua casa, todo o seu carro, toda a sua moto, vai limpando, higienizando, trazendo a luz, que o fogo, esse fogo vermelho, esse fogo escuro, comece a ficar azulado, trazendo a força da limpeza desse fogo azul, desse azul celeste. Vai limpando, vai trazendo a luz, a paz, a harmonia, o equilíbrio para todo o seu lar, para todas as bacias, envolvendo todos esses espíritos, que esse fogo azul celeste vai trazendo o arrependimento profundo para todos esses espíritos, para todos esses nossos irmãos, para toda a nossa família. Rogue neste momento aos espíritos das águas, que venham como uma tsunami que traga as águas dos mares, que traga a força dessas águas, que a força dos rios, das cachoeiras, que vai lavando, limpando, higienizando, transmutando, transformando todos os perispíritos, refazendo, curando, que vem as águas medicinais, as águas sulfurosas, as águas cheias de ervas medicinais, para trazer o equilíbrio perispiritual, para trazer a paz, a harmonia aos espíritos desencarnados, para envolver todos os corpos físicos, todas as almas, trazendo a partícula de amor de Deus, que vem essa água como uma chuva, que adentra e penetra, e que cada gotícula possa penetrar por todos os corpos perispirituais e físicos, trazendo a paz, trazendo o amor, trazendo a esperança, trazendo a felicidade, trazendo a luz do Divino Pai, do Divino Mestre. Abençoa, Senhor, todos esses amigos que estão agora, Senhor, dentro desse grande laboratório, de toda essa família nossa, Senhor. E rogamos, ó Pai, que esses espíritos possam, nesse momento,
possam subir, Senhor. E as equipes espirituais vão retirando todos esses espíritos desse grande laboratório. Vão recolhendo da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral, todos os espíritos doentes, cansados, oprimidos, revoltados, todos agora, Senhor, estabilizados, equilibrados, Senhor, pelo seu amor, que sejam levados, encaminhados às colônias espirituais, aos parques de evangelizações, aos educandários, aos reformatórios, que todas as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, homens, mulheres, velhos, todos, Senhor, sejam recolhidos, sejam amparados, que o seu divino amor, Senhor, possa envolvê-los, ampará-los e fortalecê-los. Peço permissão, Pai, para fecharmos essa bacias, esses laboratórios de socorro, e rogamos nesse momento, Pai, que derrame sobre o nosso lar, sobre cada médium, que a sua equipe adentre ao seu lar, trazendo toda a energia de paz, toda a energia de felicidade, de calma, trazendo os fluidos curadores, os fluidos calmantes, pacificadores, trazendo todas as energias curativas. Rogo neste momento que se levante as barreiras, peça, médio, que a sua equipe levante as barreiras de proteção. Faça a sua proteção eletromagnética para que o seu lar possa estar protegido, para que a sua família esteja protegida. Proteja a si e a todos os seus entes queridos, trazendo a luz, que o Divino Mestre Jesus possa se fazer presente em cada lar, trazendo toda essa energia de amor. E a ti, ó Pai misericordioso, nós te agradecemos esse momento. Agradecemos a todas as falanges amigas e benfeitoras, todos que nos auxiliaram, que sejam também envolvidos nesse mesmo amor pelo Senhor, meu Pai. Abençoa, Senhor, a todos nós, encarnados e desencarnados. Obrigado, Jesus. Obrigado a todas as falanges benfeitoras. E neste momento, nós agradecidos somos, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos, pelo grande aprendizado da noite, Senhor, por esse momento de paz que estamos sentindo. E rogamos a ti, Senhor, as suas bênçãos, a sua luz, o seu amor. E assim, nós encerramos todas as nossas atividades da noite de hoje. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, nos traga a sabedoria para que possamos, Senhor, nos colocarmos dignos de ti. Obrigado, Senhor. Que assim seja.